Nesse vídeo, vou falar sobre a missa tridentina, e do empenho dos bons sacerdotes e dos jovens, que lutam de uma forma heróica, para manter viva esta belíssima tradição da mais linda e respeitosa celebração da Santa Missa. Há uma grande batalha sendo travada entre os bons sacerdotes que preservam a sagrada tradição, e os maus sacerdotes modernistas, que tentam acabar com a Santa Missa Tridentina. Primeiro, vamos conhecer um pouco sobre esse tipo de missa. O padre Robson Paulo faz um pequeno resumo sobre o que é a Missa Tridentina. Vamos ouvi-lo. Então a missa é conforme o missal antigo, anterior ao nosso atual missal, que foi aprovado pelo Papa São Pio V, ainda no século XVI. Né? E aqui desde 2008, quando o Papa já falecido, Papa Bento XVI, autorizou a celebração da missa neste rito, nós aqui celebramos. Era o Monsenhor Lucílio, né, que permaneceu aqui até a sua passagem deste mundo para Deus, e hoje nós estamos cumprindo essa missão. Temos algumas partes específicas, como a liturgia da missa que nós celebramos hoje. Por exemplo, não é? O que muda um pouco, na nossa liturgia a gente pode dividir em liturgia da palavra e liturgia eucarística, para dividir em duas partes. Na missa tridentina nós temos uma parte de orações antes da missa propriamente dita, quando nós rezamos aqui pedindo justamente o perdão a Deus. Depois a missa celebrada ali mesmo diante do altar, justamente com a liturgia também da palavra e a liturgia eucarística, e depois as orações pós-missa. O entendimento não é que se tem justamente, e é interessante colocar isso muito de maneira bem prática, que o povo justamente dizia, o padre celebrava de costas para os fiéis. Na verdade, todos estávamos de frente para o altar, o oriente, não é, a missa orientada, recordando justamente o lado do nascer do sol, onde representa Cristo Jesus nosso Senhor, e bem como normalmente os sacrários estavam colocados sempre ao centro da igreja. Nesse vídeo, o padre Robson falou sobre um detalhe importantíssimo, que é sobre o posicionamento do povo e do celebrante, onde todos ficam voltados na mesma direção. O povo e o sacerdote ficam na direção do sacrário, que deve ficar no centro da igreja. Durante a celebração, todos ficam voltados para Jesus Cristo. Ele deve ser o centro das atenções. Nas partes da missa, quando o sacerdote dirige-se a Jesus, ele fala em latim e fica voltado para o sacrário. Quando o sacerdote faz a homilia, ele usa a língua vernácula do seu país e fica de frente para o povo. A parte mais importante dessa celebração é quando o próprio sacerdote distribui a Sagrada Eucaristia, e os fiéis respeitosamente a recebem de joelhos e na boca. Na Santa Missa Tridentina, apenas o sacerdote distribui a Sagrada Comunhão, e os acólitos são todos do sexo masculino. Essa tradição foi respeitada até o Concílio Vaticano II. Depois, veio a Missa Nova de Paulo VI, e, através das suas inovações, facilitou em muito as profanações que estamos vendo hoje dentro das nossas igrejas. A presença real de Cristo na Eucaristia foi deixada de lado, enquanto os tabernáculos eram removidos dos altares e santuários. No lugar de Nosso Senhor, no local onde outrora existia o sacrário, foi colocado um trono para o sacerdote, que, ocupando o centro do palco, presidia as missas do outro lado do altar. Portanto, um dos grandes golpes para acabar com a Santa Missa Tridentina foi criado pelo Concílio Vaticano II. Depois disso, o mais recente golpe foi aplicado pelo Papa Francisco, através do documento Traditionis Custodes, que impôs severas restrições para as celebrações da Missa Tridentina. Traditionis Custodes é um dos documentos mais controversos do pontificado de Francisco. É um documento contraditório, porque diz que os bispos, em comunhão com o bispo de Roma,
são os guardiões da tradição. Mas, ao mesmo tempo que afirma isso, retira dos bispos quase toda a autonomia, quando se trata de guardar a tradição litúrgica do uso do missal de 1962. Essas proibições feitas por Francisco serviram para mostrar ao mundo quem são os verdadeiros soldados de batina que seguem a sagrada tradição e são fiéis a Jesus, e os maus sacerdotes modernistas que tentam acabar com a missa tridentina. O padre dominicano Corwin Lowe, acompanhado por alguns fiéis católicos, celebrou uma missa no topo do Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, o mais alto da África, com 5.895 metros de altitude, como uma demonstração de fidelidade à missa tridentina, em face da restrição global do antigo rito romano. Todos os dias, apesar dos ventos violentos, das temperaturas congelantes e do ar cada vez mais rarefeito, esses fiéis católicos celebravam a missa de sempre, a missa tridentina. Eles queriam fazer uma declaração de que não importa o que aconteça, a missa em latim sobreviverá. Além dessa maravilhosa demonstração de fidelidade à Santa Missa Tridentina, também é feita a peregrinação tradicional de Paris, a cidade de Chartres, na França. Essa peregrinação a Chartres é só para grupos da tradição católica, ou seja, pessoas que vão à missa tridentina. São 100 quilômetros percorridos durante 3 dias de caminhada a pé, sempre no tempo de Pentecostes. E não se dorme em pousada, e nem há restaurantes no percurso. Todos os peregrinos dormem no chão nas tendas, e levam a comida em mochilas. São milhares de pessoas a caminhar, tudo dividido em grupos, e há grupos do mundo inteiro. Esses verdadeiros fiéis católicos querem demonstrar que o Papa Francisco não conseguirá acabar com a Santa Missa Tridentina. A Associação Notre-Dame des Chrétiens organiza todos os anos no fim de semana de Pentecostes uma peregrinação que sai de Notre-Dame de Paris ao Santuário Mariano de Notre-Dame de Chartres. São 3 dias de caminhada e 100 quilômetros, iniciando no dia 18 de maio às 8 da manhã na Notre-Dame de Paris e chegando no dia 20 de maio, finalizando às 19 horas na Catedral de Notre-Dame de Chartres. A peregrinação conta com 250 capítulos, cada um com aproximadamente de 20 a 60 peregrinos, que são franceses e estrangeiros. Às vezes, ao entrar numa igreja europeia, você tem a sensação de que a igreja está envelhecida, mas quando vocês participam dessas peregrinações, ou mesmo das missas tradicionais na Europa, vocês percebem que só cresce. Nessa peregrinação de 2024, quase 20 mil peregrinos participaram, e aqui está uma imagem de todos eles assistindo a missa em latim. Entre tantos idiomas diferentes encontrados nessa peregrinação, é a missa em latim tradicional que une a todos no mesmo idioma. Após a caminhada pelas ruas e pelos campos franceses, durante o acampamento que acontece em terrenos agrícolas arrendados para a ocasião, mais de 300 sacerdotes oferecem a oportunidade de confissão, de orientação espiritual e missa em latim para os peregrinos.